continuando a aula, nós terminamos esse nosso cardápiozinho, ok? Agora, olha só. Beleza. E então, como podemos encontrar as respostas que nós fazemos, encontrar respostas às nossas perguntas que nós fazemos geralmente quanto ao quê? Olha aqui, ó. Quanto ao significado da vida e qual o seu propósito. Quem é o Senhor e para quê? Quem é o homem e para que foi criado? Origens dos problemas que a humanidade passa. A solução dos problemas humanos, porque a humanidade passa por problemas, as soluções também, no caso, a Bíblia nos dá. E também direciona como viver para a glória dele. A Bíblia tem respostas para todas essas. Para todas. Tá? Aí vem uma outra questãozinha que a gente tem que parar para pensar. Que é a questão que muitos falam que não creem ou não acreditam nas escrituras porque passa a não entender ou ainda acha que tem alguma coisa complicada. Lembra daquele montador da tua cama? Só para ter ideia, ele não sabe montar, então ele já não deveria de ser chamado o quê? Montador. Tá? Olha lá, ó. Continuando. Pode haver dúvidas quanto a Bíblia é algo ultrapassado? E aí? Ela é? Como um escrito que foi feito por homens pode me ajudar? Porque o cidadão come feijão que nem eu. E aí? 2000 anos. Faz bem tempo ela, hein? Tá bem. Será que não tinha que ser substituída ou trocada ou melhorada, atualizada? Não estou dizendo de versões. Atualiza-se em relação à pontuação, acentuação. Não estou dizendo disso, tá? Estou dizendo de outra coisa. Falar de uma coisa lá do passado e falar que ela não funciona ou não resolve. Essa questão de atualização, tá? Então ela não poderia ser assim melhorada nessa questão da atualização. Outra, sobre o que ela fala. Essa pega muitos pelo calcanhar. O que a Bíblia fala? Se você falar que é a palavra de Deus, eu te dou um joinha, mas não é. Tá? Ela é a palavra de Deus, mas o que a palavra de Deus fala? Qual que é o conteúdo? O assunto? Ok? É isso que nós estamos perguntando aqui. Tá bom? Outra. Como algo tão antigo pode ter chegado a nós? Porque nós vemos aqui escritos da época lá do Egito antigo. Como pode ter chegado até nós? Bonito, né? Outra. Papel aceita tudo. Por isso que foi escrita por homens iguais a nós. Por que então crer nela se ela foi escrita por um caboquinho que nem eu? Entre outras dúvidas, né, que pode se surgir, tá, em relação às escrituras. Aí, para a gente ter ideia de tentar responder essas dúvidas, a gente vê assim, vamos partir do básico. Quantos livros a Bíblia contém? Por que a gente colocou isso daí? A partir do básico, do princípio, ou do elementar. Lembra daquele texto que Paulo falou? Que ainda precisa de pessoas para reensinarem ou ensinarem novamente aquilo que você já aprendeu. Olha assim. Olha aí. Sabemos que são 66 livros na Bíblia. Mas quantos são em cada testamento?
E se perguntar para alguém, aí chega, sabe aquela criança? Sabe, o Joãozinho. Joãozinho é terrível. Ele chega e fala: tio, que foi, meu queridão? O que é testamento? Aí chega e fala: vai pro lado. É aquele negócio lá que o camarada morre e deixa pra quem viveu. Aí o Joãozinho vai assim. Aí chega uma outra pessoa, vai perguntar, certo? Porque o Joãozinho é, vamos dizer assim, inteligente, esperto, matuto. Aí vai perguntar para ele: Joãozinho, por que que na Bíblia existe essa questão do Antigo Testamento e Novo Testamento? Pode ser que ele chegue e fale assim, ó: Antigo Testamento é que o velho morreu e o Novo Testamento é que o novo morreu. Mas que novo? Ah, deve ser alguém velho, porque morreu. Se é testamento, alguém morreu para deixar. Aí se perguntar: da onde que você viu que essa questão de testamento é de quem morreu? Ah, foi minha professora lá. E aí? Para onde que está conduzindo esta vida? Aí imagina, ó, nós ensinamos o Joãozinho vai e ensina, sei lá, o Vitor, seu Manuel. Aí seu Manuel chega e ensina para mais uma outra pessoa. Já são 4 pessoas que estão pensando totalmente diferente do que realmente é questão de testamento. E quantos capítulos tem a Bíblia? Aí sabe aquela... Sabe? Bom, aí fica mais complicado, né? Fazer perguntas assim. Só que se tornam necessárias, tá? Porque às vezes, lembra do Joãozinho? Tem muitos Joãozinhos dentro da nossa igreja. Dentro de nossas congregações tem muitos Joãozinhos, tá? E olha só o que a gente colocou. O tempo de conversão, ou o tempo de ser cristão, a quantidade de tempo que você aceitou a Cristo até hoje, vamos dizer, não garante nada, isso para ninguém, de conhecimento bíblico necessário para enfrentar o inimigo. Lembra daquele trabalho que o tio pediu para vocês de Mateus 4? Lembra? Tá aí uma diquinha do tio, tá bom? Vamos falar de quem usou a caneta e o papel para escrever ela. As pessoas que a escreveram. Aí vem a perguntinha: então, quem eram esses homens? Se você, querido tio, querida tia, querido professor de escola dominical, porque eu já vi pessoas que não conseguiram responder algumas, aí sabe que o pessoal sai falando: nossa, ele é professor de escola dominical e não sabe. A gente não tem que saber tudo, não. Não tem. Tá? Só que também seria uma, vamos dizer assim, uma ignorância ou uma falta de conhecimento realmente falar que quem escreveu a Bíblia eram homens. Só isso, acabou ali, sabe? Pum, pá. Tá? Tem algo específico, olha só. Dentre eles que escreveram a Bíblia, tinha escribas, que eram copistas ou que passava diante os escritos, ou ainda que recebia e escrevia. Camponeses, filósofos, pescadores, igual quem? A gente leu, hein? Estadistas. Sabe qual que era um estadista muito respeitado até um certo ponto? Não? Samuel. Ele era juiz, profeta, sacerdote e ainda era historiador por causa da escrita. Só que ele tinha uma posição estadista que na hora que o povo falou: ô Samuel, pede pra Deus um rei. Nós quer ser rei. Nós quer o rei. Nós quer ser mandado, igual os outros lá aí.
Aí sabe o que Samuel falou? Porque ele tinha esse senso de estadista, ou seja, ele queria o bem daquela sociedade. Deus, eles me rejeitaram. Aí Deus tem que dar um chacoalhão em Samuel e falou: meu filho, não foi você que eles rejeitaram, não. Foi eu. Tá? Dentre esses homens ainda que escreveram, eu tinha estudiosos, sacerdotes, reis, profetas, poetas, tá? Todos nas diversas profissões e atividades, como também possuidores e pertencentes a várias culturas. Porque tinha pessoa ali que poderia ter um pouco mais de instrução, outra um pouco diferente a instrução. Não quer dizer que não tinha, ok? Não estou falando também que todos eram experts, não é isso, tá? E estes pertenciam a continentes, a regiões e países diferentes, muitas vezes diferentes uns dos outros. A época em que escreveram também ela é diversa. Não escreveram todos na mesma época, não. Tá? Não escreveram. A Bíblia, ela chega desde o seu início da sua escrita, quando Moisés começou a escrever o Gênesis, até o último ponto que dá-se a entender que seria a Epístola de João e Apocalipse. Ela abrange um tempo determinado, ou uma quantidade de anos, que são de 1500 anos. Tá? Isso quando ela começou a ser escrita, quando ela terminou a ser escrita. Aí vem, olha só. Ó. Então, quem eram esses homens que escreveram a Bíblia? Porque aí lembra, me fala um estadista, sem ser Samuel. Quem? Me fala um profeta que escreveu, sem ser Samuel também, um livro da Bíblia. Responde aí pro tio, hein? Dentre todas as categorias que foram descritas, ao total foram 40 homens. Dentre todas as atividades humanas usados e influenciados por Deus. Note-se ainda, por mais que possa-se questionar os escritos, por mais que possa se questionar os escritos, não há contradições. Atenção, hein? Presta atenção. É por isso que se tem vários tipos de escritos na escritura. Vamos voltar lá com o tio. Por que que tem vários tipos de escrita na Bíblia? E ela é uma só. Porque você lembra no slide anterior que a gente falou que tinha escribas, camponeses, filósofos, pescadores, estadistas, estudiosos, sacerdotes, poetas. Lembra? Aí a gente vê, vamos pegar, por exemplo, assim, um camponês, certo? E um estadista. Ou um cara que trabalha ou que representa uma autoridade real. E o camponês é aquele bem lá embaixo, em alguns pensamentos de alguns. Quem que poderia, vamos dizer assim, ter um pouco melhor de escrita? Ou desenvolver melhor um assunto? Seria o estadista, né? Então, mas mesmo tendo esta questão de diversidade de jeito de escrever, por isso que teve uns que escreveram salmos, teve outros que não escreveram salmos, teve uns que escreveram livros proféticos, teve outros que escreveram livros históricos ou narrativos. E aí? Isso garante uma pessoa a questionar e falar que ela é contraditória entre si, porque a pessoa viveu em época diferente, a pessoa escreveu diferente, então, não.
Porque lembra que a gente disse lá do que a Bíblia fala? Ou seja, o assunto dela do começo ao fim é o mesmo. É o mesmo. Olha lá. Por que a Bíblia tem capítulos e versículos? Essa famosa divisão, porque às vezes a gente lê, né? E eu não sei se vocês já presenciaram, eu já presenciei. Se a pessoa chega e erra um endereço da Bíblia, ou seja, cita o versículo, a localização dele é errada, mas cita o sentido certo, sabe o que as pessoas falam? Olha o diabo ali. É complicado esse negócio, sabe? Veja, quando se vai procurar uma pessoa, a primeira coisa que nós fazemos não é simplesmente conhecer a pessoa em si, é saber onde que ela está, para depois a gente aplicar aquele conhecimento que nós pegamos, certo, de quem ela é, para identificar melhor, ok? E nesse sentido é igual às Escrituras, por isso que ela foi dividida em capítulos e versículos, para que a gente pudesse ter uma noção melhor de como achar ou identificar determinado conteúdo. Por exemplo, imagina se não tivesse a divisão entre Antigo e Novo Testamento. E aí? Fosse os dois iguais, sem essa divisão. Como nós saberíamos? Aí a pessoa fala, não, peraí, o Antigo Testamento vai falar de determinadas coisas que o Novo não vai. Então quer dizer que você já está identificando o endereço, ou a diferença, ou alguma coisa que marca, ou característica, ou qualidade daquele assunto, para que você possa não se perder. Por exemplo, não tem a divisão entre o Novo e o Antigo Testamento. Tem Bíblia que vai ter 4 folhas em branco no meio, esquece isso. Não tem essa divisão. Acabou Malaquias, começa Mateus e a gente não tem essa noção. A gente não chegou até nós. Como que a gente vai conseguir identificar? Vem a diquinha do tio, onde começa e termina, tá? Malaquias, ele termina com um assunto e Mateus começa com outro assunto. Então, se a gente não souber identificar o começo das coisas, como também o final delas, a gente fica perdido. Aí a gente começa a falar que Pedro, quando estava na Arca de Noé, ele passou impune dos leões que estavam na fornalha, certo? E quando ele passou impune, quer dizer que Sansão estava roncando, porque Golias tinha acabado de cair no chão, tropeçar no canto do sofá. E aí? Eu não falei de personagens da Bíblia? Tá certo que eu não falei de personagens? Só que aí é aquela questão. Vamos lá ver se é realmente isso? Vamos? É isso que a questão de ser dividida por capítulos e versículos. Tá? Olha lá, ó. Mas para se saber onde a pessoa está, tem que se ter o endereço da mesma. Senão, como seria possível achar essa pessoa? Não teria como. Complicado. Tendo em mente a localização dos textos ou a identificação dessas possíveis divisões que a gente acabou de tentar identificar, ou seja, o começo e o fim das coisas, chegou um certo senhor chamado Hugo de Saint-Cher, que ele fez a divisão em capítulos da Bíblia, isso em 1250, para que pudesse ter uma melhor noção ou um melhor endereçamento dos assuntos das Escrituras, tá?
É a mesma coisa, quando a gente vai no supermercado. No supermercado a gente vê que tem praticamente tudo é de comer. Tudo é de comer. É só o exemplo, não estou dizendo isso, porque às vezes tem garrafa de café, pneu, não é isso que eu estou dizendo. A gente entende que supermercado tem coisas de comer. Só que aí a gente chega e eu quero saber onde está o arroz. Aí a gente começa a andar nos corredores. Tentando achar. Se não tiver uma divisão ou não tiver ele organizado em um determinado lugar, o que vai acontecer? A gente vai andar que nem barata tonta. Aí às vezes a gente vai ver que um saco de arroz está no meio da lataria de ervilha. Sei lá, o arroz está perdido ali junto com os açúcar. Sabe os sacos de açúcar? Não sei. Entendeu? E mais tarde, em 1445, o rabino Mardoqueu Natan fez a separação dos textos do Antigo Testamento em versículos. Aí a gente vê, mas peraí, ali falou capítulos da Bíblia e ali falou Antigo Testamento, mas e aí, meu queridinho? E o Novo? Em 1551, um homem chamado Robert Stevens fez a localização dos textos em versículos. A solicitação, de alguns que, vamos dizer, queria tentar encontrar esses assuntos e não sabiam, por causa da falta do endereçamento, e aí foi e fez essa divisão dos versículos do Novo Testamento. Só para ter ideia, só para a gente ter uma brincadeirinha. Hoje pode-se contar com uma estrutura na Bíblia, 1189 capítulos, 31.173 versículos, dependendo da versão, tá? Ali faltou um zerinho, tá? O tio esqueceu de um zero ali, ó. 773 mil palavras. Isso levando em conta o que a gente disse, depende da versão. E aproximadamente 3.600.000 letras. E aí, tá vendo aquelas palavras que estão um pouquinho mais escuras ali? Tudo sem perder o sentido.